24, versículo. Eu achei. Queridos, antes da gente ler o texto, eu quero apresentar aqui, eu tenho alguns materiais, tenho Bíblia para as mulheres, todas com capa personalizada, várias cores, todas com arco em letra grande, amém? Tem marca-página, marca-texto e caneta ungida. E essa daqui é João Ferreira de Almeida. Eu tenho esse lindo material também, BKJ King James, 1611, fiel aos originais, capa de couro e capa móvel. Para finalizar, eu tenho esse lindo livrinho para as crianças, 365 histórias bíblicas para as crianças. Tenho comigo melhor do que um celular. Aleluia. Na mão de uma criança é a palavra de Deus. Aleluia. Se você quiser adquirir, no final do culto estarei lá na porta, passe lá na barraquinha da misericórdia e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13, e assim está. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido ou acontecido. E aconteceu que iam eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele se assente glorificando a Jesus. Assembleiano é diferente, né? Glória. Queridos, eu preciso de alguns minutos da sua atenção para poder ministrar esse sermão e a gente ir embora glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pois o texto que nós acabamos de ler e temos por base Lucas capítulo 24, versículo 13 a seguir. A Bíblia diz a respeito de dois discípulos de Jesus, um por nome de Cleópas, o outro a qual a Bíblia não diz o nome dele, é um discípulo anônimo, mas a Bíblia diz que esses dois discípulos eles estão saindo de Jerusalém, destino a uma aldeia por nome Aldeia de Emaús, que ficava 60 estádios de distância de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros de distância. O que me chama a atenção que eles estão saindo de Jerusalém, estão saindo da terra da adoração, estão saindo da terra da promessa, indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava aproximadamente 11 quilômetros de distância, conversando, fazendo perguntas um para o outro,
de tudo aquilo que havia sucedido em Jerusalém, de tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Mas o que é que havia acontecido em Jerusalém? O que é que havia sucedido em Jerusalém, que fizeram eles saírem de Jerusalém e irem destino à aldeia de Emaús? Eu quero falar algumas coisas que têm acontecido em Jerusalém. E nessa noite eu quero começar por quinta-feira. Na quinta-feira Jesus estava no Jardim das Oliveiras, juntamente com Pedro, com Tiago e com João. Jesus, ele diz para Pedro, Tiago e João: ficai aqui, eu vou um pouquinho mais além orar e já volto. Quando Jesus vai orar, a oração dele é essa: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Olha, quando Jesus ele termina de orar, ele volta da sua oração, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo no Monte das Oliveiras, ou no Monte do Getsemane. E todos nós sabemos que monte não é lugar de dormir, monte é lugar de orar. Mas Pedro e João dormiram no monte, e Jesus chegou para eles e disse: vocês não vigiaste comigo nem sequer uma hora? Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, então, ele está na quinta-feira no Jardim das Oliveiras ou no Monte do Getsemane, mas Judas já vem com a casinha tudo preparada, dizendo: aquele que eu deixar, esse é Jesus. Prendei-o. Quando Judas chega diante de Jesus, dá um beijo no rosto dele, a Bíblia diz que eles prendem Jesus. Jesus é levado para ser interrogado. Pedro segue Jesus de longe, e quando Jesus ele está para ser interrogado, Pedro ele fica em volta da fogueira. Em volta da fogueira alguém reconhece que Pedro fazia parte do colégio apostólico de Jesus. Pedro ele estava em volta da fogueira e alguém diz: tu és um deles, você fala como um deles. Pedro nega Jesus 3 vezes, e antes de Pedro negar, Jesus olhou para Pedro e disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, o galo canta, e quando o galo canta, Pedro lembra do que Jesus tinha lhe dito, e a Bíblia diz que Pedro se retira chorando amargamente e volta a fazer aquilo que ele fazia. O que Pedro fazia? Pedro, ele era perito em pesca. Pedro volta a pescar. Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia. E Jesus, ele passa pela mão de Anás, passa pela mão de Caifás, passa pela mão de Pôncio Pilatos e é levado até Herodes. Herodes retorna Jesus para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos apresenta Jesus para o povo, e o povo que tinha visto Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas, o mesmo povo que viu Jesus dando vista ao cego, fazendo o surdo ouvir, o paralítico andar, o mesmo povo que viu Jesus limpando os leprosos, foi o mesmo povo que foi persuadido para levantar a sua voz e proclamar, dizendo: crucifica o Jesus e solta a barra baixa. Jesus, ele recebe uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus com teu corpo dilacerado, porque ele tomou uma quarentena de açoite menos uma. Jesus, ele recebe o patíbulo para enfrentar a vida dolorosa, para poder enfrentar uma vida
dolorosa, mas Jesus carregando a cruz, Jesus com o teu corpo dilacerado, ele não desistiu carregando aquela cruz, ele não desistiu em meio à vida dolorosa, porque ele sabia que iria valer a pena. Na vida dolorosa ele não retrocedeu, na vida dolorosa ele não voltou para trás, na vida dolorosa ele não desistiu do propósito a qual ele veio, porque ele sabia qual era o seu propósito aqui nessa terra. Ele veio buscar, ele veio salvar todos aqueles que se haviam perdido, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nós fomos alcançados pela graça. Meu Deus, Jesus na vida dolorosa não olhou para trás, Jesus na vida dolorosa não abriu mão da cruz, Jesus na vida dolorosa não abriu mão do seu propósito, porque ele sabia que iria valer a pena. Olha para cá, quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir, quando você pensar em abrir mão do departamento, quando você pensar em abrir mão do evangelho, quando você pensar em abrir mão da graça, olhe para a cruz do Calvário. Eu sinto graça nessa palavra. Quando você pensar em parar, olhe para a cruz. Quando você pensar em desistir, olhe para a cruz. Quando você pensar em retroceder, olhe para a cruz do Calvário. E você vai lembrar que Jesus, ele morreu na cruz, ele se entregou na cruz, por amor a nós. Só quem é grato pelo sacrifício de Jesus, levante a tua mão, abra a boca. Jesus, ele sobe ao Gólgota, ele é pregado no madeiro, aproximadamente às 3 horas da tarde. Ele diz: tetelestai. Aleluia. A dívida está paga. E a dívida que era nossa, ele pagou naquela cruz do madeiro. Olha para cá. A dívida que não era dele, a dívida que não pertencia a ele, a dívida que era nossa, e nós não tinha condições de quitar essa dívida, nós que não tinha condições de pagar ela, mas Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E olha para cá, Pedro escreve em uma de suas cartas dizendo que Jesus não pagou a nossa dívida com ouro, Jesus não pagou a nossa dívida com prata, Jesus não pagou a nossa dívida com pedras preciosas, mas ele pagou a nossa dívida com o teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Olha para cá, quando Satanás vir querer apontar o dedo na sua cara, diga para ele que você não deve mais nada. Eu vou liberar isso aqui de novo. Quando Satanás vir querer apontar o dedo na sua cara, diga para ele: eu não devo mais nada. Jesus pagou a minha dívida, Jesus derramou pelo teu sangue naquela cruz do Calvário. Só quem é grato pelo sacrifício, abra
pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha pra cá, nós não merecíamos estar aqui. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos aqui porque somos merecedores de alguma coisa. Nós estamos aqui por causa da graça. Ninguém está aqui porque merece. Não é mérito, é graça. Você não cantou aqui, você não adorou aqui, o pregador não está pregando aqui porque é bom ou porque merece. É por causa da graça. Será que tem alguém que foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus? Levante a tua mão, quebra o problema, abre a boca, papai. Ninguém merece nada, é graça. É a graça. É a graça. Se hoje esse pregador está com o microfone na mão pregando, é a graça. Se hoje nós estamos aqui reunidos, adorando a Ele, é por causa da graça. Não era para nós estar aqui, mas Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Será que tem alguém que foi alcançado por causa da graça? Eu não vim pregar para fazer agenda. Eu não vim pregar para ganhar seguidores no Instagram. Mas eu vim dar um grito de Deus dentro dessa casa. Sempre foi a graça. Cleopas e o discípulo anônimo estão saindo de Jerusalém, indo à aldeia de Emaús, falando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus pregado no madeira aproximadamente às 3 horas da tarde, ele diz: Tetelestai, a dívida está paga. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na sexta-feira ele se entregou. Na sexta-feira ele morreu na cruz do Calvário. O sábado passou. O domingo pela manhã chegou. E Lucas escreve dizendo que Maria Madalena, Joana e outra Maria, que era mãe de Tiago, vai de madrugada, de manhã bem cedinho ao sepulcro. A preocupação delas era a pedra que estava na porta, na boca do sepulcro. E quem ia tirar a pedra? Quem ia remover a pedra? Quem ia arrancar a pedra? Porque elas levavam especiarias para embalsamar o corpo do mestre. Mas Jesus não precisava que o seu corpo fosse embalsamado, porque havia uma mulher pecadora que entrou em uma casa onde ele estava, quebrou o vaso e enxugou com os seus cabelos. Deixa isso aqui para outro dia. Quando Maria Madalena, Joana e outra Maria chega diante do sepulcro, a pedra já estava removida. A Bíblia diz que elas entram dentro do sepulcro, não acha o corpo dele lá. Elas viram para sair para o jardim. Aparecem 2 varões de brancos, e Lucas escreve dizendo que as suas vestes eram resplandecentes, e eles tinham uma palavra na boca para liberar para ela. Qual é a palavra, pregador? O que é que procura entre os mortos? Aquele que é vivo está. Será que tem alguém que vem adorar?
noite. Se Ele está vivo, Ele pode libertar nessa noite. Se Ele está vivo, Ele pode batizar com o Espírito Santo nesta noite. Ele, queridos, talvez você adentrou nessas portas para dentro, cheios de problema, preocupado, preocupada. Como que vai fazer para resolver tantos problemas na sua vida nesse final de ano? Mas eu vim pregar e falar a respeito de um Jesus que Ele não está morto, Ele está vivo, e para Ele nada é impossível. Eu quero ouvir quem crê, eu quero ouvir quem crê agora. Eu vou dar 30 segundos para mim. Eu gosto do que Mateus escreve. Está na Bíblia. Mateus escreve dizendo que viu um anjo do céu, removeu a pedra, assentou sobre ela e disse: o que é que procura aí para os mortos? Aquele que é vivo, ele está vivo, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda restaura, Ele ainda levanta, Ele ainda opera, Ele ainda realiza. E Isaías vai dizer que operando Deus, ninguém impedirá. O que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai realizar na sua família, ninguém pode impedir. Será que tem alguém que crê que Ele está vivo? Maria Madalena chamando outra Maria, mãe de Tiago, quando recebe aquela palavra dos dois varões de branco, elas vão até os discípulos, conta para o discípulo que tem ouvido. A Bíblia diz que Pedro sai correndo, entra dentro do sepulcro, não acha o corpo dele lá, só acha os lenços. Aleluia. E volta. Mas Cleopas e o outro discípulo anônimo, por eles não ter visto Jesus após a sua ressurreição, eles ficam tristes. E aqui eu começo a pregar. Eles pegam as suas coisas, as suas malas, arrumam tudo para sair de Jerusalém, destinam a uma aldeia por nome de Emaús, que ficava em uma distância de aproximadamente 11 quilômetros de distância. Mas eles estão saindo de Jerusalém tristes, conversando, fazendo pergunta um para o outro. E a Bíblia diz que enquanto eles estão no caminho, destino a essa aldeia por nome de Emaús, tristes, conversando, fazendo pergunta uns para o outro, quem é que aparece no caminho? A própria graça. Quem é que aparece no caminho? Jesus. Eles estão saindo da onde que não é para sair. Eles estão saindo de Jerusalém. Eles estão saindo da terra da promessa por causa da tristeza que tomou conta do seu coração. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: não saia da onde Deus estabeleceu para você ficar. Não arranque os teus pés da onde Deus estabeleceu para você permanecer. Por causa de um sentimento chamado tristeza. Porque quando um sentimento chamado tristeza toma conta do coração
vida que nunca deveria ser tomada. Tomar decisões em sua vida que nunca deveria ser tomada. Esses tempos atrás, eu parei para conversar com um varão, um amigo meu que mora na França, Paris, estava aqui no Brasil, sentou na mesa para conversar comigo, e ele disse: a pior coisa que eu fiz na minha vida foi tomar atitudes quando eu estava com o meu coração envolvido por um sentimento de tristeza, porque quando um sentimento chamado tristeza toma conta do nosso coração, leva nós a abrir mão de princípios, leva nós a abrir mão de valores, leva nós a abrir mão de chamada, leva nós a abrir mão de família, leva nós a abrir mão de casamento. Esse varão falou para mim: a pior coisa que eu fiz foi abrir mão da minha família, foi abrir mão da vida dos meus filhos, foi abrir mão de tudo quando eu estava tomado por um sentimento chamado tristeza, e até hoje eu me arrependo e não tem volta mais. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não tome atitude quando você estiver envolvido por um sentimento de tristeza. Não saia da onde Deus estabeleceu para você ficar. Não arranque os teus pés da onde Deus te plantou, porque é onde Deus te plantou que a promessa de Deus irá se cumprir. A promessa de Deus está de pé. A glória de Deus se manifestará em teu favor. Se tem alguém que crê, levante a tua mão. Eu quero ouvir só quem vem adorar. Vai. Eu vou dar 30 segundos só para quem vem adorar. Quero te ouvir. Vai. Juntamente com Cleópatra, juntamente com o discípulo anônimo. Se não deu glória até agora, pega para dar glória de pé. Quando Jesus ele entra dentro da casa, o primeiro lugar que ele vai é para a mesa. Porque Jesus gosta de estar em volta da mesa. Jesus gosta de estar entre comunhão. Meu Deus! Quando Jesus chega na mesa, ele
outro e diz: por acaso, enquanto ele abria as Escrituras, enquanto ele abria a palavra, o nosso coração não nos ardia, o nosso coração nos queimava. Sabe o que faz ainda queimar o nosso coração? Ainda continua sendo o pão. Sabe o que faz arder ainda o nosso coração? Só vai dar glória quem ama a palavra hoje aqui. O que faz arder o nosso coração ainda é a palavra. O que faz queimar o nosso coração ainda é a palavra. Glória pode querer colocar pano preto, pagar as luzes, fazer o que quiser, mas o que queima, o que arde, o nosso coração ainda é a palavra. Será que eu vim pregar para sermos que ama a palavra de Deus? Se tiver dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo primeiro agora? Já tem uma canela de fogo de pedra aqui. Não pode ter. Cadê a maraçuda e calamara? Só vai dar glória a quem ama a palavra, quem vive a palavra, quem crê na palavra, quem espera a palavra. Levante a palavra, amor. Os olhos deles que estavam fechados só se abriram quando Jesus partiu. O coração deles ardia quando Jesus abria. Ainda é a palavra. Ainda continua sendo a palavra. Ainda continua sendo um pão. Glória a Deus. Jesus disse: passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra dele não há de passar. Os escritores aos Hebreus capítulo 4 versículo 12 escreve dizendo que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer ter vitória, esteja vitória debaixo da palavra. Quer ter testemunho, testemunho debaixo da palavra. Quer ter culto de ação de graça para fazer, é debaixo da verdadeira palavra. Só quem é debaixo da palavra se coloca de pé adorando a Ele. Aleluia. Tem alguém que precisa de oração? Sai do teu lugar e vem para frente. Só você que precisa de oração, sai do teu lugar e vem. Você que está enfermo, sai do teu lugar e vem.